Por quê? Quem perguntou? O que caralhos eu tenho que falar sobre isso do nada? Anos depois. Inclusive, se tu tá vendo isso, me perdoa. Oi, gente. Antes de começar, eu te peço que tu curta o vídeo e se inscreva no canal. A YouTube Fofoqueiro me contou que 7% de quem marcou aqui para receber todas as notificações tem elas desligadas nas configurações do celular. Daí, né? Confere aí. Essas são as minhas outras redes, meu canal de jogos e meu Apoia-se para um apoio mensal. E tu pode virar membro e entrar para o nosso Discord. Eu não sou profissional da saúde mental. Vídeo não é ferramenta de diagnóstico. Eu não passo contato de profissionais. Não compare neurodivergentes adultos com crianças. E ter traços não significa ter um transtorno. Ou seja, não é porque tu fica triste que tu tem depressão. Autistas e TDAHs também têm uma característica que em inglês a galera chama de brutal honesty ou de blunt honesty, e que o brasileiro neurodivergente adaptou e apelidou de sincericídio. Eu não gosto muito da palavra sincericídio para esse traço, mas depois eu explico o motivo. Todo mundo pode ser um pouco sincericida, mas é muito mais comum em autistas por causa das dificuldades de compreender algumas normas sociais e em TDAHs por impulsividade. Me afetando neste traço especificamente, eu tenho os dois transtornos e eu ainda tenho personalidade altamente sensível e disforia sensível à rejeição para me ferrarem ainda mais depois que eu falo algo sincero demais. Risos. Eu sou profissional em pagar mico por causa das coisas que eu falo ou sentir vergonha interna, assim, pelas coisas que eu falo depois de um tempo que eu vou refletir. Uns dias atrás, inclusive, um amigo que eu me relacionei romanticamente no passado veio me dar parabéns pelo conteúdo, falou também que ele tem suspeitas dele e eu do nada já mandei um mano, pois é. Eu descobri o meu diagnóstico recentemente, inclusive está relacionado ao motivo que eu tenho meus bloqueios e o motivo de eu ter sumido da tua vida no passado. Por quê? Quem perguntou? O que caralhos eu tenho que falar sobre isso do nada? Anos depois. Inclusive, se tu tá vendo isso, me perdoa. E eu sou a pessoa que entra no Uber e daqui a pouco eu já falei pra ele quantas vezes eu vou no banheiro por dia. E eu faço essas coisas de vez em quando, eu falo coisas que são honestas demais e que depois de um tempo eu vou me dar conta que é estranho, que as outras pessoas não fazem e eu volto a fazer. Mas por que eu faço esse tipo de coisa? Então, o processo dentro de mim é algo surge na minha cabeça a partir de algo que está sendo conversado ou não, e eu não consigo medir na hora se é algo socialmente aceito para falar, nem segurar o impulso. E só vai. De tempos em tempos também eu falo alguma grosseria para minha mãe sobre coisas que ela traz para mim da rua. Ela me dá um suporte bem grande nessa parte e tipo, ela faz favor para mim. E depois de um tempo, talvez dias, eu me dou conta e fico maquinando na minha cabeça sobre a bosta que eu falei, daí eu me sinto horrível. Hoje eu sei que ela entende que não é por mal e eu acho que ela já se acostumou e talvez nem note mais algumas vezes, mas às vezes eu percebo que ela se chateia. Eu também já perdi amizade por sincericídio e teve situação que eu acho assim que faltou compreensão do neurotípico, mas numa delas eu realmente perdi total a noção e assim, passei quilômetros de distância do limite aceito pela sociedade. E eu sofri bastante no passado por não saber o porquê de eu ser assim. E ao mesmo tempo que eu queria mudar, eu também entendo que o nosso cérebro é assim e quanto mais masking a gente enfiar, quanto mais coisa que a gente fingir ou tentar se forçar, maior a depressão e a ideação suicida. E quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, maior a chance de eu falar algo assim. Mas não precisa ser íntimo, porque como eu falei, eu faço isso até com Uber. Em geral, no restante da sociedade, eu visto um nível maior de masking por causa da sobrevivência. E como eu mencionei no lance do cara que eu tive um relacionamento, não é sempre ruim. Só pode ser bastante esquisito e constrangedor às vezes. E eu já tive gente no passado que me fala que eu faço as coisas, que eu penso as coisas, que eu falo as coisas de formas diferentes dos outros, mas eu não era diagnosticada. Daí, assim, como eu falei antes, autistas e também TDAHs têm problemas sociais, mas TDAHs têm não por não entender certos conceitos sociais, mas por outros motivos, como impulsividade, por não lembrar de coisas e outras questões de disfunção executiva. E quando a gente está falando de autismo nessa parte do sincericídio, essa pesquisa aqui investigou um dos motivos por trás dele e relaciona a motivação social.
ou a falta de motivação social. E, segundo ela, crianças neurotípicas aprendem nos primeiros anos de vida algumas formas sutis de mentira do bem, como falar que alguém tá bonito sem avisar que tem um feijão no dente, e que lá pelos 7 a 9 anos as crianças aprendem que educação pode ser mais importante às vezes do que honestidade. Eu 99,999999999% das vezes discordo, mas né? E ainda na mesma pesquisa, eles falam que por trás do manejo da nossa reputação existem motivações sociais. E que, como autistas em geral têm menos interesse social, que eles também chamam de anedonia social, seria possível prever que a gente engaje menos em adulação, que é o elogio excessivo, tentativa de agradar outras pessoas e outros tipos de atitudes para ficar bem na fita na sociedade. E pelo menos para mim, vendo essa pesquisa, caiu um monte de ficha. Eu sempre tive dificuldade demais de elogiar e fazer coisas para agradar, mas esse é outro vídeo, foca TDAH. A falta de linearidade é uma coisa. E aí outras pesquisas também mostram mais dessa questão de a gente não dar a bola para a reputação e para o que os outros pensam da gente. E todo autista é diferente, né? E eu particularmente não consigo dar a minha visão nesse sentido sobre o meu autismo, porque eu também sou AHSD e tenho personalidade altamente sensível. Isso faz eu me importar demais em relação ao que pensam de mim, mas ao mesmo tempo não me importo. É uma briga na minha cabeça o tempo todo. E além disso, além da falta de interesse nas regras sociais, além de a gente ter a nossa falta de compreensão delas, e não é uma falta de compreensão de burrice, tá, gente? De não saber concatenar um mais um. A gente consegue visualizar e entender quando nos explicam. É não entender de não fazer nenhum sentido em relação a quem a gente é. Eu entendo a parte lógica, eu entendo a explicação, mas eu não entendo. Mas não faz sentido, entendeu? Não entra. Então, como eu estava falando, além da nossa falta de preocupação em relação à reputação e outros padrões de socialização, e também da incompreensão desses padrões, apesar de eu não ter achado nada sobre e de eu estar me baseando nesse momento em quem eu sou e na comunidade neurodivergente, onde o autoconhecimento acaba sendo muito grande por falta de profissionais qualificados, eu entendo que a rigidez, incluindo a rigidez ética, também tem um pouco de participação nessa honestidade bruta, por ser mais difícil para nós entender que é ok uma mentira do bem. Daí eu não gosto muito da palavra sincericídio, como eu falei. Para mim, sincericídio leva necessariamente para o lado negativo. E honestidade bruta ou brutal também não parece ser a coisa mais ideal, mas ainda assim me parece ser um pouquinho melhor do que sincericídio, porque sincericídio me parece algo mais apelidado por neurotípico, saca? Mas enfim, caro neurotípico ou caro não autista, quer saber se um autista gostou da tua roupa nova, mas não tá querendo ouvir que não? Então eu te diria para não perguntar. Porque se a gente não gostou, é bem possível que a gente fale na lata ou que a gente fale que preferiu a outra roupa, que a gente preferiu a outra coisa que estava usando, algo nesse sentido. Risos. Mas é importante saber que não é por maldade. Inclusive tem um personagem autista na Turma da Mônica, criança, menino autista, como sempre, mas tudo bem, chamado André, que demonstra isso muito bem numa tirinha. Tem uma personagem tirando foto da Mônica e da Magali, e aí a Mônica se sente muito baixinha na foto e pergunta pro André como é que ela ficou. E o André fala que, além de baixinha, ela também ficou dentuça. E aí a Magali fala que, às vezes o André é sincero demais. E é bem isso, sabe? Não é por maldade, mas sendo parte da revista Autismo, eu acho que podiam ter feito esse final um pouco diferente, sem ser com a Mônica indo bater no André. Enfim, povo, queria saber de vocês que mico que vocês já pagaram por sincericídio. Eu tenho um monte de história que eu posso enumerar e fazer um vídeo só sobre isso. Tudo que eu lembrar, né? Eu vou marcar aqui o meu primeiro vlog para quem quiser ir ver. Nele eu mostro a minha rotina de pessoa autista de automascaramento, TDAH e AHSD. E como ele foi super bem recebido, sério, obrigada, nem esperava que fosse receber tantas mensagens legais. Então, como foi muito bem recebido e o pessoal quer outros, eu vou ver se eu faço mais vlogs em outros momentos. Dependendo, eu faço um quando eu for no médico, quando eu precisar sair de casa.
Enfim, é isso. Obrigada a quem tem me apoiado, obrigada por quem veio até o final sempre. E não esqueçam de deixar um likezinho aqui pra mim e compartilhar o vídeo sempre que vocês puderem para grupos neurodivergentes e familiares, enfim. Tá um frio pra caramba aqui, agora tá 10 graus e eu vou ir pra minha cama ler um livro. Então, um beijo pra vocês. Se cuidem.